quiser entrar aí, só pra me ajudar também. Olá, gente. Boa noite. Tô esperando a Paula aqui pra gente começar a falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Olá! Oi, Paula. Cadê você que você não tá aparecendo? Não tô aparecendo. Não. Peraí, deixa eu ver se Agora sim. foi. Ah, agora foi. E E aí? aí? E você? Tá me ouvindo direitinho? Tá todo mundo ouvindo nós duas aí, gente? Deixa eu aumentar aqui pra mim. Tá todo mundo de boa, ouvindo? Acho que Se sim, ninguém né? reclamou, acho que sim, né? Se ninguém falou que tá ouvindo, é porque tá ouvindo. Olha lá, fala. Rony falou, Rafael, Thaís, todo mundo ouvindo. Então vamos Sim. começar. Vou começar falando então, né, como a gente sempre faz. Vou começar falando da semana passada. Semana passada, né, 15 dias atrás. A gente falou da última vez sobre ortorexia. Então, ortorexia, a gente viu aqui que é um transtorno um pouco diferente do que a gente viu, né? Um pouco diferente dos outros transtornos alimentares. Ortorexia, a gente falou, né? Que é um transtorno que ele, ao invés de estar mais preocupado com o físico, né? Com a aparência, as pessoas que têm ortorexia estão preocupadas, na verdade, com a qualidade do alimento. Então, geralmente, eles não comem corante, coisas com muito sal, muito açúcar e coisas também que eles próprio intitulam, né, que não fazem bem a alimentação. E por conta disso, obviamente, fica faltando muitos nutrientes, muitas coisas. Eles têm uma dieta muito séria, né? Muito rígida. Então, acabam também tendo social, né? Afetado. A qualidade social, né? De relacionamento, de sair para um bar, de ir no aniversário afetar. Porque, logicamente, É né? uma obsessão, né, pela alimentação mais saudável. Preferem, né, ficar de repente em casa ou resguardando até para ter essa alimentação saudável, né? E hoje a gente vai falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica, que é quase uma outra ponta, né, Outra vertente. uma outra ponta desse transtorno. Isso mostra como os transtornos, apesar de serem transtornos alimentares, eles variam, né? Eles Tem variam vieses diferentes, totalmente né? diferentes. Então, fica à Uhum. vontade aí que o assunto começa aí, que o assunto é bem interessante. Então, como sempre, eu faço meus tópicos aqui para não esquecer de falar nada para vocês. E eu queria começar falando que, porque muita gente considera a obesidade, né, o peso, a gordura grande demais, né, no corpo humano, como algo muito estético. E aqui a gente não vai falar de estética, a gente vai falar de saúde. A gente vai falar sobre esse excesso de peso e a influência que ele tem na saúde, né? Porque a obesidade, ela não é só uma pessoa que... Porque a obesidade é classificada pelo IMC, né? Que é o Índice de Massa Corpórea. Então, ela não é só isso. Não é só a pessoa estar acima do peso da média brasileira. Não. A obesidade ela é muito além. Ela gera associação com outros tipos de doenças, como as doenças crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas hepáticos, renais,
osteoartrite, câncer, enfim, uma série de coisas a obesidade pode estar levando, além de todo o desequilíbrio hormonal. Porque o tecido gorduroso, ele é um tecido hormonal ativo. Então, as moléculas, as células de gordura, elas produzem hormônios. Tanto que quando a gente vê, por exemplo, um homem acima do peso, principalmente, a gente vê que ele tem os seios avantajados, e isso é uma produção hormonal diferente do normal, né? E, além disso, essa questão hormonal toda, ela desestabelece aquela relação de fome e saciedade que a pessoa tem. Então, não adianta você virar para uma pessoa obesa, para uma pessoa acima do peso e falar: ah, toma vergonha na cara, fecha a boca. Porque esse descontrole hormonal e emocional, né, vai muito além. Muito além. Então, é algo muito mais sensível do que só, eu como. Porque eu tô afim. Não, algo que realmente a gente tem que trabalhar esse autocontrole e a estabilidade dos hormônios. Eu acho que a gente já pode começar falando por aí. Sim, com certeza. Você falou algo muito interessante, né? De sair dessa vertente da estética, que é a primeira coisa que talvez a própria pessoa se incomode e também os outros se incomodam, né? Do tipo, cara, é só fechar a boca, é só não comer. E não é isso. A pessoa não chega a esse ponto de estar obeso por fome. Ela não está mais comendo porque ela está com fome. São milhares de outros fatores, como a genética, como o ambiente em que ela foi criada, né, os costumes alimentares, o porquê que a pessoa precisa se entupir de comida. E a gente está falando aqui de casos de obesidade. Não são casos em que a pessoa está um pouco acima Não é o sobrepeso. Não é um sobrepeso. São pessoas obesas que fazem até, depois a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica. Então, são pessoas que comem com uma compulsão alimentar, e a gente já falou desse transtorno, que geralmente está muito ligado, porque tem um vazio emocional muito grande, tem uma raiva enorme, né? Ou de si, ou de alguma situação, ou dos outros. Uma culpa E uma autoestima lá embaixo, né? Isso influencia demais. Assim como a gente falou da ortorexia, mas de uma outra vertente, as pessoas obesas também elas são influenciadas por essa questão do social, né? Porque a autoestima está lá embaixo. Pouquíssimas pessoas com sobrepeso conseguem se relacionar, né, afetivamente, eu digo de ter casal e se relacionar afetivamente com outras pessoas. E se sentir confortável com isso, né? E as que se relacionam, geralmente têm a sexualidade muito diminuída por todas essas questões que você falou, né? Também hormonais, né? O homem ele fica com questões hormonais, né? Com vontade diminuída, e a mulher também fica com outras questões hormonais que também prejudicam. A libido diminui, Isso. né? E em função das mulheres, a menstruação pode ficar, né, Desregulada. Então, assim, não é algo bobeirinha, tipo, só parar de comer. Fecha a boca. Né? Não é isso. É algo muito, muito maior, muito mais interno. As pessoas realmente têm... E é uma doença, um transtorno multifatorial. Porque ela tem envolvimento de várias coisas que fazem a pessoa realmente ter uma autoestima, uma raiva, uma coisa que ela chega a esse ponto. Então não adianta, né, a gente julgar
que é só parar de comer. A gente não está falando de pessoas acima do peso, a gente está falando de pessoas obesas, né? Que chegam a esse ponto. Sim, e a obesidade ela tem algumas classificações, né? A gente tem a obesidade grau 1, a obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, que são pautadas no seu IMC. Então, o IMC acima de 30 já é classificado como obesidade grau 1. Aí, o IMC acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, né? Então, a gente tem algumas evoluções, assim como outras doenças, por exemplo, doenças hepáticas, tem alguns tipos também de gravidade que vão evoluindo, a renal também. Então, é literalmente uma doença, a gente não pode banalizar, né? A gente sabe também que a maioria das pessoas obesas no Brasil, segundo pesquisas do governo, né, são mulheres. Porém, os homens, quando eles se tornam obesos, normalmente eles têm uma gordura visceral aumentada, que a gente chama de efeito maçã, que essa gordura fica mais na parte do abdômen, né? E essa gordura abdominal, ela gera mais problemas correlacionados, como a diabetes, aquelas doenças crônicas não transmissíveis que eu falei. Ela gera um problema sistêmico maior. Ela é um tipo que existem tipos de gordura, um tipo de gordura mais perigoso. Então, não é porque o homem tem menos incidência que a gravidade não pode se igualar com o fato de existirem mais mulheres obesas do que homens. Eu acho esse ponto importante também falar. Eu acho importante a gente falar da obesidade infantil, que eu estava lendo e cresceu muito. Apesar da gente estar numa onda, né, de se cuidar, de ser fitness e tudo mais, ainda assim, criança gordinha fofinha, né? Então, criança, não tem problema, ela é criança. Só que a gente esquece ou não se dá conta, ou não tem nem conhecimento que é de criança que a gente aprende os nossos costumes alimentares, né? Então, sim, e uma criança obesa ou acima do peso, a chance dela se tornar obesa aumenta em quase 70%. Então, é bem importante esse ponto que você falou. sim, e eu estava vendo também que 1 a cada 5 crianças são obesas hoje no Brasil. Então, é aquilo, né? Criança é bonitinho, é fofinho, não é para ficar neurótico, mas é o que a gente fala do equilíbrio, né? É bom a gente, desde pequeno, educar as nossas crianças para elas terem uma alimentação saudável, saber apreciar também, né, os alimentos, todos os alimentos, né? Ter uma alimentação saudável e equilibrada, né? Porque Desde cedo, né? Desde a desde cedo infância. é muito mais fácil, né? Quando depois que a gente vira adulto, é muito mais fácil. Sabe uma coisa que eu ouço muito, Lari? A mãe, o pai, a avó, o tio, enfim, o familiar mais velho falar: nossa, porque eu estou com uma alimentação muito infantil. Esta comida é de criança, tipo nuggets, sabe? O McLanche Feliz. E, na verdade, isso não é comida de criança. Comida de criança é comida de verdade. É arroz, feijão. Então, existe quase que uma banalização, sabe? Essa comida é para criança. Eu vou fazer porque é uma criança. Poxa, mas se você que é adulto não concorda, você entende que aquilo ali não faz bem se estiver com muita frequência na sua alimentação, por que você faz isso com uma criança? Sabe? Porque isso pode gerar uma série de problemas quando ela crescer. E aí sim vai ser mais difícil você reintroduzir alimentos mais saudáveis nessa alimentação. Com certeza. E é bom a gente ficar atento, né? Não é que a gente não possa dar uma alimentação, dar um alimento para a criança, um doce, enfim, dependendo da idade, obviamente. Mas é o equilíbrio, né? Não precisa. Meu filho não gosta de comer isso, porque ele só gosta de brigadeiro e nuggets.
Não, né? Uhum. A nossa responsabilidade também como adulto, a gente educar e mostrar que é importante, né? Os outros Sim. alimentos para ficar forte. Pode ser um pouco maçante essa educação alimentar, mas ao longo da vida ela é muito importante para a gente não chegar, não formar adultos que. Porque a Já alimentação, venho com essa bagagem, né? e a alimentação está muito ligada com o nosso emocional, né? Então, eu tô mal, então eu vou me pegar a um doce, porque eu fui acostumada a comer doce, porque alguém me dava doce quando eu estava triste, tudo bem, né? Tem essas referências emocionais que é claro que no dia a dia a gente não para pensar, Ah, mas tem muita influência, né? A forma que a gente é criado desde pequena se alimentando. Então vamos ter cuidado também com as nossas crianças, vamos mudar também criança é fofinha, né? Não, é importante a gente se alimentar de tudo, mas com equilíbrio, né? Até porque o Brasil ele saiu de ser um país considerado com um alto índice de baixo peso, de pessoas em inanição, né, que não tinham o que comer, pobreza, né, mesmo, por não ter acesso à alimentação, para um alto índice de obesidade e sobrepeso. Então, a curva tem aumentado cada vez mais em todos os anos. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente está fazendo o mesmo ciclo que outros países já desenvolvidos e nós ainda estamos em desenvolvimento, então talvez a gente consiga equalizar essa equação aí. Uma coisa que eu queria muito falar, normalmente a gente deixa as perguntas, os comentários para depois, mas teve uma pessoa que falou, se a pessoa está obesa, eu não vi o nome aqui nos comentários, mas ela falou, se a pessoa está obesa, só precisa tomar um clenbuterol, que é um remédio, tá? Para emagrecimento, diminuir a fome, né? Você um alimento anorexígeno, isso corta a sua vontade de comer. E eu acho esses tipos de medicamentos sintéticos, além de ser sintéticos, tão agressivos quanto a cirurgia bariátrica. Primeiro que existe o efeito rebote do remédio. Você toma o remédio durante um tempo, você vai perder a sua fome, ok, você vai comer menos, ok, mas o remédio, ele é um composto químico que se liga ali nas suas células e te fala, você não precisa comer. Tem um momento que você satura os receptores desse medicamento e o seu corpo fala, nossa, mas eu estou produzindo aqui os receptores para sentir fome, mas ele não está comendo. O que seu organismo vai fazer? Ele vai produzir mais. Quando você desmama, quando você para de tomar o medicamento, você tem o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de receptor de fome. E você não tem mais o remédio fazendo efeito. Então, você, quando para o remédio, o efeito sanfona de reganho de peso é muito maior. Então, esses medicamentos, eles têm que ser utilizados, obviamente, com ordem médica, de uma forma muito pontual. E eu não sou muito a favor. Eu acredito que a gente tem outras vertentes, por exemplo, os fitoterápicos, que são as plantas medicinais que eu trabalho, que podem ter um efeito parecido sem tantos efeitos adversos. E eu acho... Desculpa. Não, eu só ia falar, eu queria pontuar isso porque não é bem assim, né? Nem visto. E eu acho importante a gente frisar aqui que não resolve, né? Como você falou, piora o problema. Pode resolver ali momentaneamente, mas vamos lembrar a todo mundo que remédio, se a gente toma, é porque tem alguma coisa que não está sintonizada ali direito. Independente do remédio, remédio é droga, né? Eu acho importante a gente pensar, enfatizar isso, exatamente. Se a gente toma, é momentâneo, até os remédios psiquiátricos, eles são necessários em algumas vertentes, né? Quando agravada alguma doença. Mas é muito importante, por exemplo, o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque você não vai resolver o problema. Como a gente falou,
essa doença, esse transtorno alimentar, uma pessoa obesa, ela não vai ficar 100% se ela tomar um remédio. Todos os problemas que geraram, né, isso não vão sumir. Por mais que a gente queira, por mais que seja muito mais fácil, né? Ah, seria ótimo A tomar pílula mágica. é muito fácil, né? Só E que a pílula mágica não existe. cabe a gente a procurar os profissionais e é muito arriscado as pessoas se automedicarem sozinhas. Então, por favor, não tomem sozinha os remédios. Procurem os profissionais da área de saúde, seja nutricionista, psicólogo, endócrino, mas não toma sozinho. Né? Talvez um tratamento multidisciplinar mesmo, né? Com todos esses profissionais envolvidos, porque não adianta você mudar a sua alimentação, tomar um remédio, mudar a sua alimentação se você não tratou a sua mente. Aquele alimento vai continuar sendo um conforto, aquele alimento vai continuar sendo a válvula de escape. A gente precisa trabalhar isso também dentro da psicologia, né? Que a Lari sabe muito bem como trabalhar. Outra coisa, a gente até falou aqui do remédio ser algo invasivo. E a outra intervenção muito invasiva é a cirurgia bariátrica. Não estou dizendo que ela não seja necessária em alguns pontos, né? Existem, por exemplo, as pessoas que são indicadas para realizar esse procedimento, elas têm que estar, pelo menos, na obesidade grau 2, né? Que é acima do IMC de 35. Então, tudo bem, eu entendo isso, que a gente precisa, tem pessoas que realmente precisam, mas imagina se essa pessoa faz um procedimento desse de perda de peso rápida, né? Que é a cirurgia bariátrica, e não trata a mente. Pois é. E aí o que acontece com aqueles casos da pessoa logo depois engordar, ou ter alguns transtornos, ou piorar, né? Ficar frustrada, ter depressão. Porque é isso que você falou, tem que tratar tudo. Não é só o físico, não é só a gordura. É tudo, né? Lari, a reincidência de reganho de peso para quem faz cirurgia bariátrica é de quase 80%. E o motivo disso é que o paciente, após a cirurgia, pelo menos em até 6 meses, abandona nutricionista e psicólogo. E o tratamento pós-bariátrico é de pelo menos 2 anos. Então, não é algo tão imediatista assim. A intervenção física mas a intervenção psicológica e de mudança de hábitos alimentares, ela é muito mais a longo prazo. Aquilo ali é só para dar um start, né? Não, com certeza. Deixa eu só fazer um comentário aqui, a gente volta a falar, porque cirurgia bariátrica realmente é algo que a gente precisa conversar. O Rony falou, mas isso é tudo questão de hábito, porque ninguém começa a comer maçã para tirar a ansiedade. Eu achei interessante. Realmente, né, a gente está no momento de quarentena. A gente não está falando algo irreal. Né? Não é que você não possa comer doces ou sair ali da sua alimentação saudável. Em todas as lives a gente fala sobre o equilíbrio, né? É claro que vão ter momentos em que você não vai se sentir bem e você vai falar, eu preciso comer, né, um doce, eu preciso comer um salgado, um hambúrguer. E a nossa nutricionista mesmo falou, toda alimentação, todo alimento é rico em alguma coisa. Então, ok, né? Mas é necessário a gente ter um equilíbrio, a gente saber que todo dia comendo hambúrguer não vai fazer bem, né? Se isso vira uma constância de eu estar me sentindo mal e precisar estar ansioso e precisar comer, é porque alguma coisa não tá legal. Então aí eu tenho que trabalhar outras coisas, porque a comida não vai me saciar da forma que eu preciso, que eu necessito, né? Algo interno meu não está legal e eu preciso trabalhar isso. Não vai ser a comida que vai me ajudar. Ela pode saciar ali, né? Durante um dia. Momentaneamente. Então tem algo a ser, né, trabalhado. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que foi o Rony mesmo, ele comentou lá em cima no comecinho da nossa live, falando justamente, eu sou da Bahia, alô Bahia, tudo bom? Adoro Bahia. Mas ele falou, eu sou uma pessoa muito ansiosa e até que ponto a ansiedade pode gerar a obesidade? E eu acho que é muito assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque se você está ansioso e você joga essa ansiedade para o acolhimento do alimento, da comida, isso pode sim gerar um ganho de peso até alcançar a ansiedade. Mas a obesidade, como você disse, tem uma vertente genética, tem tudo isso. E quando você está já com um peso aumentado, já está no quadro obesidade, como você tem um descontrole hormonal, você pode aumentar a sua ansiedade por já estar com sobrepeso. Então, é um ciclo. E por isso que é importante a gente trabalhar todas as nossas referências, as nossas crenças e tudo isso psicológico que você tem falado aqui na live, porque a gente precisa equilibrar isso aí, né? Não é assim, se eu cortar a ansiedade eu não vou ser mais obesa, ou se eu não for mais obesa eu não vou ter ansiedade. Tem gente que lida com ansiedade e fica sem comer. Então, assim, a relação é bem diferente. Eu acho que não é só uma coisa que leva a outra. São vários fatores, como você disse, multifatorial. E que a gente precisa trabalhar tudo e temos profissionais, né, para trabalhar isso tudo. Eu queria, talvez, a gente finalizar, né, falando da cirurgia bariátrica, para a gente falar do nosso projeto, que tem tudo a ver com isso, né, de ajudar as pessoas. Muitas pessoas vêm perguntando, eu preciso trabalhar, estou ansioso, mas eu não tenho, né? A gente está vivendo num momento que as pessoas não têm condições, às vezes financeiras, para pagar um tratamento, e a gente vai abrir aqui uma porta, né, um portal para a gente poder trabalhar, fazer um grupo exatamente para ajudar essas pessoas. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Sim. Vamos... Aí, ó, Francisco é de BH. Alô, BH, minha família é mineira, adoro. Vamos voltar aqui para a cirurgia bariátrica, né? A gente já falou um pouquinho. Realmente, essas nossas lives, elas são limitadas e a gente fala sempre um pouquinho sobre alguns pontos de cada transtorno alimentar. Inclusive, a gente já falou de ansiedade aqui. Puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, eu tenho um e-book lá no link da minha bio sobre ansiedade que é gratuito e a Lari também está trabalhando nisso, sobre ansiedade em conteúdo. Exatamente. Eu comecei essa semana a falar sobre ansiedade e eu vou estar falando com vários profissionais aqui na live, nesse canal. Então, material para a gente trabalhar a ansiedade a gente tem, né? Então, é só procurar a gente aí para saber mais. E voltando, né, que a gente está aqui, ó, viajando nos nossos trajetos. Aí, Paraná. Eu tô adorando isso, gente. Alô, Paraná, caravana! E voltando aqui à cirurgia bariátrica, existem vários tipos de cirurgia, né? Tem o balão gástrico, tem as cirurgias desabsortivas, que tem relação com você diminuir o tamanho do intestino em vários pontos dele, no jejum, no duodeno, no ilho, para você absorver menos as coisas. E tem essas outras cirurgias que diminuem o volume do nosso estômago, né? Todas elas a gente tem alguma série de problemas, como ela mesma diz, desabsortivo, que a gente para de absorver muitos nutrientes, né? Vitamina B12, ferro, cálcio, enfim, que são justamente nesses lugares que vão ser retirados do trato gastrointestinal com a cirurgia. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, ver uma suplementação correta, e o acompanhamento nutricional é essencial para isso. Sem esses nutrientes que eu comentei e muitos outros no nosso organismo, a inflamação aumenta, nada vai funcionar de uma forma plena dentro do nosso organismo. Então, é bem importante a gente ver isso. Essa é uma parte nutricional que eu levo muito em consideração.
falando um pouquinho da parte psicológica, é, a cirurgia bariátrica, ela mexe muito, né, com a pessoa. Eu estava lendo e a pessoa fica, ela tem, não é fácil, né, de fazer. Ela tem que ficar 5 anos sendo monitorada para ver se pode, né, fazer a cirurgia bariátrica. Ela tem que estar, como você falou, no mínimo nesse nível 2 de obesidade para fazer a cirurgia. Uhum. Ela passa por avaliação psicológica, ela tem que estar encaminhada por né, um médico, um endócrino, enfim. O pós-cirurgia bariátrica é que às vezes foi isso que você falou. Acontece da pessoa largar essa equipe, né? Que acaba acompanhando porque ela consegue talvez o que quer, que é uma redução, né? Rápida. Exatamente, uma redução rápida. Só que a gente volta aqui no negócio, o ovo ou a galinha? Na verdade, apesar do físico, né, tá do jeito ali que tá caminhando pro jeito que ela quer, ela teve uma redução rápida, o estômago tá menor, apesar disso tudo, o psicológico dela ainda é o mesmo. Não sofreu cirurgia, né? Não, né? Não é com remédio, não é com cirurgia que a gente consegue essa medicação assim, né? Essa mágica. Então, tem muitas pessoas que voltam a se alimentar compulsivamente. Tem muitas pessoas que a autoestima, ela ainda é abalada, né? A autoestima dela acaba ainda sendo inferiorizada diante dos outros, porque, como a gente vê, não é porque a pessoa é bonita que ela tem autoestima alta, né? Então, é algo para se trabalhar. Às vezes ainda tem raiva, ainda tem depressão. Às vezes a cirurgia não sai muito bem, ela acha que vai ser um passe de mágica e não é, né? Não acontece essa mágica toda, ela não muda da água para o vinho, porque mudança é uma coisa gradativa. É um processo. Exatamente, algo que você já falou. Mudanças são gradativas. Não dá para perder da noite para o dia 10 quilos e virar outra pessoa. Tá tudo bem. Né? Então, assim, é necessário muito trabalho psicológico para a pessoa se desgarrar dessa importância alimentar, dessa válvula de escape emocional. E também é importante ela fazer essa reeducação alimentar, né? Com uma nutricionista, com uma endócrino, um acompanhamento de profissionais da área de saúde. E tem outra, a pessoa com uma obesidade que chega a querer, né, passar por uma cirurgia, obviamente já está com um psicológico, né, meio balançado. E você falou de pós-cirurgia, né, a reincidência de ganho de peso e tal, mas você imagina no momento lá, acabei de fazer a cirurgia, você passar, depende do tipo de cirurgia, né? Se for desabsortiva, você fica mais tempo, se não, se for gástrica, dá para ficar menos tempo, mas você ficar 3 semanas numa dieta líquida, restrita, tomando a cada 1 hora um copinho de 50 ml de cafezinho e aquela é a sua refeição. Imagina o social dessa pessoa, porque se ela tiver aniversário de alguém nessas 3 semanas, ela vai ter que levar a sopinha, o líquido para comer. Então, abala mais ainda o psicológico. Então, eu enfatizo aqui que é muito importante esse acompanhamento para você conseguir estratégias para lidar com isso. Porque a cirurgia é algo invasivo tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pode sim, a longo prazo, ter um resultado incrível se você fizer o acompanhamento certo, mas a gente precisa trabalhar isso ao longo deste caminho. E antes da cirurgia, agora a gente fala um pouquinho de pós, a recomendação, pelo menos para nós nutricionistas, é a gente já começar a mudança de hábito e o emagrecimento antes da cirurgia, para vocês verem como não é uma coisa mágica.
Antes, 3 meses antes da cirurgia, já se começa o tratamento nutricional para perda de peso e mudança de hábito. Sim. Muito Então, antes a gente já começa esse trabalho, tanto psicológico quanto nutricional, né? A gente precisa preparar o nosso corpo para isso. bom. Ó, estão falando assim, conheço gente que engorda mais de 20 quilos ou mais para conseguir fazer a cirurgia. Existe essa vertente também, e não é o ideal. É porque essas pessoas, elas buscam um pré-requisito para esse milagre da cirurgia, né? Eu E acho não que é. é esse caminho mais fácil, mais rápido, né? Só que é isso que você falou, tem muita coisa que precisa, que a gente precisa fazer para chegar a esse nível de saúde, né? Que a gente está falando aqui de saúde, não só de estética. Sim, exatamente. As pessoas que realmente são indicadas para esse tratamento, elas não precisam ganhar peso. Elas já estão com o problema de ganho de peso avançados. Então, você ganhar peso para fazer essa intervenção, e essas são as pessoas que ganham peso, fazem a intervenção que mais tem reincidência, porque a cabeça é imediatista, né? Não é uma cabeça que entende que não é só É um a processo. faca que vai mudar, que é um processo todo. E depois que você faz a cirurgia, eu tenho pacientes de cirurgia bariátrica que já fizeram há mais de 3, 4 anos e ainda sofrem, por exemplo, com a síndrome de dumping, que é quando você come um alimento com muita concentração ou de açúcar ou de gordura e você acaba vomitando, tendo náusea, diarreia, porque todo o seu trato gastrointestinal não está mais preparado para uma série de alimentos com uma carga calórica, nesse caso, ou uma concentração, né, tipo osmótica mesmo, muito grande. Então, a sua vida muda. É muito importante a pessoa que vai fazer esse tratamento, né, pensar bem, porque muda. Nunca mais você vai comer, mesmo que a pessoa vai progredindo a dieta, né, da líquida para líquida restrita, líquida normal, pastosa e até a textura normal. Mas a quantidade e a qualidade daquele alimento é muito. Pouquíssimas pessoas voltam. Pouquíssimas. E mesmo assim, tem pacientes que, mesmo tendo síndrome do dumping, mesmo passando mal, comem pelo mero prazer, né? Pela aquela válvula de escape. Por quê? Porque não tratou a mente e todos os hábitos alimentares. Então, é muito importante mesmo a gente manter esse acompanhamento aí. E a gente, né? Procurem os profissionais de saúde. E agora a gente vai falar do nosso novo projeto, né? Na verdade, as nossas lives estão acabando, né? Semana que vem é a nossa última live. 15 dias, 15 dias. Eu sempre acho, É que passa muito rápido. muito rápido. Na verdade, sem ser na terça que vem, na outra, né? É a nossa última live, falando de transtorno alimentar. E após essa última live, a gente vai iniciar um projeto que é um grupo, tem um limite de pessoas para entrar nesse grupo. A gente abriu uma inscrição, tá no meu perfil e tá no perfil da Paula. Quem quiser, clica lá no link que vai dar para ver. O nome é Grupo de apoio, é no link da bio, de de transtornos alimentares. parentes a transtornos alimentares. E o grupo, a nossa ideia é exatamente a gente abrir um debate, né? Abrir uma conversação e estar mais próximo de vocês. Então, é como se fosse vai ser um grupo meio de ajuda ali, né? Que vocês vão ter a gente como consultores, né? A gente vai estar mediando esse grupo, dando apoio tanto nutricional, né? Que vai ser em função da Paula, como psicológico também. Então, a gente vai estar trabalhando diversos temas, novos temas que não foram abordados aqui. Um deles é a ansiedade, né? Sim, um deles é a ansiedade. Muito mais a fundo, né? Porque vai ser um grupo pequeno. A ideia exatamente é essa: pegar um número de pessoas pequeno
para estar em contato, no máximo, com essas pessoas para trabalhar, para a gente se questionar, para a gente se indagar e trabalhar esses dois âmbitos, né? A alimentação e o psicológico, que estão muito em voga no que a gente está passando hoje em dia, né? Como vai funcionar? A gente vai manter, né, às terças-feiras, o mesmo horário, só que esse grupo não vai ser mais uma live, ele vai ser privado, tá? E a gente vai passar 2 meses com esse grupo e as reuniões vão ser pelo Zoom. E como a Lari disse, com um grupo reduzido de pessoas, a gente quer no máximo 10 pessoas, para a gente poder trabalhar a história de cada um, né? As circunstâncias da vida. E cada reunião vai ter um tema diferente, mas vai ter essa abertura para a gente trabalhar a trajetória de cada um e fazer essa troca. Toda reunião a gente vai passar para vocês uma fichinha com o tema do dia, como vai funcionar, bonitinho. E melhor parte, aproveitem, está gratuito. Então é só ir lá no link da bio, clica lá no grupo de apoio de transtornos alimentares, faz a sua inscriçãozinha linda, maravilhosa, chama o amigo que acha que você pode se beneficiar desse nosso apoio, dessa nossa ajuda aí, e vamos passar esses 2 meses juntos, porque vai ser muito gratificante. Toda terça, né, de 15 em 15 dias, a gente vai estar fazendo nesse mesmo horário. Então, assim, quem já estava aqui é só continuar e a gente vai fazer em uma outra plataforma. Não vai ser mais no Instagram, vai ser algo privado mesmo. Privado. Mas são só 10 pessoas nesse grupo. Então, corre para se inscrever, porque a gente não vai fazer outro grupo por enquanto e a gente não vai aumentar esse número, porque realmente, como a Paula falou, é para a gente trabalhar a história, é para a gente trabalhar o caminhar de cada um, as emoções, como passa, né, das emoções para as questões alimentares. Então, né, e quem quiser também perguntar mais a fundo, a gente vai estar falando mais sobre o projeto, mas quem quiser tirar as dúvidas pode procurar a gente também. Mas não percam essa chance, né? Acho que é uma oportunidade boa de lidar com profissionais de uma forma gratuita. Sim. Acho que eu só vejo vantagens. Inclusive. Eu também. Gente, então eu acho que por hoje é só, né? Falamos pra caramba aqui. Muito bom. Todo mundo que participou. Eu vi pelos elogios também. Calma aí que eu vou... muitas pessoas aqui falaram. O Marcos também falou. Várias pessoas aqui falando, oi, legal e tudo mais. Obrigada por todo mundo que participou. Participem, né, do projeto. Indiquem. Na verdade, são 10 vagas. Então, assim, se você acha, né, que um amigo, um conhecido, um familiar precisa dessa ajuda, vai se beneficiar dessa ajuda, indiquem. E tá no nosso perfil. É só clicar lá. Link da bio. E no nosso link da bio, meu e da Larissa, tem muitos outros conteúdos também. Então aproveita, se inscreve, dá uma olhadinha para ver o que mais vocês podem adquirir naquele link. Tem muita coisa legal, muita coisa, né, com valor pessoal para agregar aí para vocês. Tá? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Gilberto. Gratidão, gente. Obrigada pelo carinho, de verdade. Beijo, Paulinha. Beijo. Obrigada, Lari. Nada, que isso. Obrigada eu. Tchau, tchau.